Tem dois assuntos em que o Renato tem razão, mas só até a segunda página. O problema é que a razão dele acaba e ele segue avançando. O primeiro assunto é o mais óbvio, né? O Renato tem razão quando ele fala da enchente. A enchente nos atrapalhou demais, foi um ano atípico, às vezes ali uma meia dúzia de pontos que já fazem toda a diferença, né? Para estar brigando em outro bloco da tabela, para estar com outra confiança, outro nível de pressão, né? Então, cara, quando a gente for analisar essa temporada para sempre, a gente vai ter que colocar esse asterisco. E seria loucura ignorar isso e dizer que é besteira, né? Mas, mesmo tendo atrapalhado, não inviabiliza que o Grêmio consiga se recuperar. Não deveria inviabilizar, né? O próprio Inter, que a gente sabe que não teve o seu estádio fechado por tanto tempo, foi um pouquinho menos prejudicado que o Grêmio, a gente sabe desse asterisco também, mas o Inter estava querendo sonhar com título, cara. E é o que eu falo desde o início da história das enchentes, ou melhor, desde que o Grêmio começou a se atrapalhar ali pós-enchentes. Cara, elas atrapalham, sim, mas deveriam atrapalhar a ponto de dizer assim, ó, se o Grêmio tivesse um cano, um baita time, assim, um time tipo Botafogo, cara, nos tirou o título. Nos tirou o título. A gente tinha tudo para ser campeão, acabamos em quinto. Mas vamos lembrar, teve enchente e tal, né? Não era o caso do Grêmio, mas o Grêmio talvez tivesse time para brigar por G4, G6, né? Essa vaga direta agora acabou virando G6, G8, com certeza o Grêmio teria cacife para estar brigando. E vá lá, atrapalhou o Grêmio era para ficar em quarto, quinto, a gente teve enchente, putz, ficou em oitavo, ficou em nono, nossa, perdemos se bem que nono já tá lá até fora a gente tá quase em nono já, na verdade, né? Mas assim, uma pré-Libertadores no mínimo, tá, beleza, prêmio de consolação, teve enchente, se não fosse por ela a gente pegava uma vaga direta. Essa é a análise, cara. Mas a campanha do Grêmio, ela não se justifica só pela enchente, né? Até porque a gente fala, mas olha o aproveitamento do Grêmio na Arena, que é realmente muito bom. O Grêmio não teve vários jogos na Arena. Tudo bem, cara, mas a gente não pegou aqueles jogos da Arena e transformou em derrota automática. A gente não zerou aqueles jogos. A gente jogou ainda em outro lugar, que não é tão legal, que tem uma logística dificultada, mas ainda assim a gente jogou, sabe? A gente também não, né? E principalmente depois que a coisa se ajeitou, o Grêmio seguiu patinando, cara. O Inter se ajeitou e foi para as cabeças e 16 jogos invicto, sabe? A fase do Inter, ela destrói assim, essa muleta do Grêmio tão pesada em relação à enchente. Eu já falei disso em outros vídeos, mas é uma obviedade, né, gente? É uma obviedade. Então, assim, é como se o teu filho na escola teve uma apendicite que atrapalhou ele numas matérias lá, que ele não pegou a matéria, foi mal na prova e tal. Aí, cara, o guri se recuperou da apendicite lá, da cirurgia, passou já para um próximo, sei lá, trimestre, sei lá como é que é, nem lembro mais como é que é nas escolas, no colégio. E o guri, daqui a pouco, no outro trimestre, já tá recuperado há 2 meses, 3 meses, o guri fala assim, pai, agora nessas provas aqui de matemática, a minha meta é tirar nota 4. Eu acho, mas assim, eu fui muito atrapalhado pela apendicite, mas eu boto fé que eu vou conseguir, pai. Eu vou conseguir essa nota 4. Aí o guri vai lá, tira a nota 4 e diz, olha aí, pai, eu prometi que eu ia conseguir 4. E teu pai, né, e tu, né, que é o pai, sei lá, diz assim, filho, parabéns. Mesmo com esse ano que teve uma dificuldade importante, tu prometeu e cumpriu. Mas olha a merda que tu prometeu, cara. Tu prometeu uma migalha. Não tem que tirar nota 4, tem que tirar nota 8. Tu tem que, no mínimo, passar por média. Dependendo, a média às vezes é 5, 6, 7, dependendo da escola ali, mas 4 não serve, velho. 4 é pouco.
né? E a gente tá caindo nesse papinho do Renato, do Grêmio como um todo. É um ano difícil, mas cumprimos nossa promessa. Cara, que promessa bosta. Desculpa o português claro aqui. Não cair com esse time de folha salarial de 16 milhões por mês, com alguns investimentos que aconteceram aí na temporada, que a gente viu até bons reforços, é muito pouco, cara. E não foi um ano inteiro de enchente, foi um mês de enchente, com uma repercussão que foi um pouco além. Mas, cara, deu. O preparo físico foi muito prejudicado ali na época também, além da logística e tal. Tudo isso já foi superado há um bom tempo. De um tempo pra cá, as atuações patéticas do Grêmio contra o Criciúma, contra o próprio Atlético Goianiense, que acabou ganhando, contra o Juventude, contra 200 exemplos aí que a gente vai lembrar, não tem mais nada que a enchente justifique. Ah, mas o psicológico... Ah, cara, só um pouquinho também, né? Aí é futebol, a gente nem na zona tava nos últimos tempos, a gente só tava perto. Então sempre o psicológico vai afetar, porque se tu estiver disputando o título, vai ficar nervoso, se estiver no meio da tabela, tu vai ficar nervoso, se estiver no Z4, tu vai ficar nervoso, não sabe? Tem coisa que é futebol, que não era... A gente não via os jogadores nervosos em campo ou algo nesse sentido, era bola, cara, bola. Era um meio de campo com rombo, era sem mecânica, sabe? Então assim, não dá pra cair nesse papinho, embora ele tenha um lado de verdade. Se a gente for analisar a tabela do Grêmio, a gente tá lá com 44 pontos, sim. Se não tivesse enchente, cara, dava pra estar com 50, 52, vai lá. Eu concordo. Mas assim, não dá pra justificar os últimos jogos que o Renato tá fazendo isso. O Renato tá pegando essa enchente aí, tá jogando pra tudo que é lado, que perguntam que... Não tem mais, cara. Ela justifica a tabela. A tabela eu vou concordar. Agora as últimas atuações, velho, é outro departamento, são outras explicações. E eu também acho que o Renato, ele tem uma razão bem importante até certo ponto, mas ele se atrapalha numa leitura, eu acho, né? Ele se perde assim numa sintonia fina aí de fazer essa análise, que é a questão dos jornalistas, novamente, aqui, né, na última coletiva ele voltou a falar disso e tal. E, cara, ele tem razão num aspecto, que tem muito imbecil no mundo, tem muito idiota, muito cara babaca, né? Eu mesmo, que não sou ninguém, imagina, comparando a Renato, então, eu sou uma migalha no chão, né? E eu, cara, nos espaços que eu já tive e tenho, escrevendo textos ou fazendo vídeos, cara, já sofri hate, já teve gente me chamando dos maiores absurdos que vocês podem imaginar, já fiquei mal algumas vezes com algumas coisas que eu vi no Twitter, ou que comentaram lá quando eu escrevia no Globo Esporte, ou que, né, comentário do YouTube, né, cara, já teve situações assim pesadas pra cima de mim e eu não sou ninguém. Então é óbvio que pro Renato vai ter, pros jogadores e etc, né? E é verdade que algumas pessoas perdem a mão, perdem a noção, né? E também é verdade que algumas pessoas que agem dessa forma, hoje em dia até tem microfone nas mãos. Tem microfone nas mãos. Então o Renato tem essa razão, sabe? De alguém perder a linha e cruzar, na verdade, algumas linhas aceitáveis para fazer críticas sobre nem é mais sobre a opinião ou sobre o trabalho da pessoa, é sobre o caráter, sobre, né, destruir mesmo, algo nesse sentido. O Renato tem razão. O Renato tem razão em relação a isso. Só que uma coisa que o Renato talvez tenha que entender, cara, antes de entrar no que o Renato tem que entender, só abrindo um parênteses aqui, é por conta disso que eu tenho fama de passar pano pro Renato. Nesse canal mesmo, se vocês forem olhar alguns vídeos meus, tem uns que é até engraçado, eu faço um vídeo de 20 minutos criticando o Renato de forma dura durante 19 minutos. Aí tu vai lá ver um comentário assim, passa mais pano pro Renato. Tipo, tu viu o vídeo, querido? Tu viu? Não, né? É o hater ali, o ódio que a gente tá falando agora mesmo. Mas por que eu tenho essa fama? Na minha opinião, talvez entre outros motivos. Cara, porque em várias situações eu defendo mesmo o Renato, no sentido de que eu vejo uma vontade para com ele, eu vejo, talvez tenha esses haters aí que falam que ele é um lixo, que ele merece morrer, que não sei o que, essas coisas que o Renato acabou citando como exemplos, né, das coisas com as quais ele se irrita. Então tenha isso também, embora eu não veja muito, tá? Mas eu sei que tem, de gente relevante, assim, de que tem microfone, que tem espaços, assim, eu não vejo muito, tá? Ou nem vejo, na verdade.
Mas beleza, posso acreditar que tenha aqui ou acolá. Agora, é uma má vontade com ele também, ou não sei se é uma má vontade com ele, ou às vezes uma necessidade de ser ácido o tempo inteiro, de ser crítico. Hoje mesmo, cara, eu tava almoçando agora e vi o Meneghetti falando, analisando alguma coisa do Renato. Cara, eu até concordo com algumas coisas do Meneghetti, assim, mas, cara, aí chega um ponto, isso aqui que ele falou, ele gastou não sei quantos minutos pra bater no Renato, porque ele estava se comparando com Deus na coletiva. Cara, o Renato não se comparou com Deus, cara. O Renato usou uma frase que ele usa seguidamente até, e que é um jargão popular, que muita gente usa, que ele tava falando, né, dos problemas do time, os problemas dele, eventualmente até, e falando, cara, mas é isso aí, se nem o homem lá de cima agradou a todos, não sou eu que vou agradar. Cara, é um jargão popular, né, as pessoas, acho que até que a frase mais usual, assim, se nem Jesus agradou a todos, não sou eu que vou agradar. O Renato fala do homem lá de cima, né? Aí o Meneghetti falou, e vocês viram, ele tá se comparando a Deus. Como é que tu vai discutir com um cara desse, que no meio do papo o argumento que ele usa é se comparar a Deus? Ele não tava se comparando a Deus, velho. Sabe? É por esse tipo de coisa que às vezes a crítica ao Renato, que pode ser e deve ser merecida em vários casos, perde a credibilidade. E eu entendo o Renato se irritar nesse ponto. Mas aí, até onde eu acho que o Renato tá certo, é meio que por aí. Mas onde eu acho que ele já começa a perder a razão, ou não é nem perder a razão aqui nesse caso, é o ponto que eu acho que ele não enxerga. E o Renato não é um cara muito afeito a redes sociais, ele não entende muito essa dinâmica, até mesmo das mídias tradicionais, talvez, de hoje em dia, que mudou, né, o paradigma. Hoje tudo repercute na internet, e hoje tudo também é mais fragmentado. Hoje em dia tu tem tuas bolhas, tu assiste um programa específico, tu lê a opinião de um cara específico. Não é aquela coisa de antigamente, que tudo tava no sala de redação, e na Zero Hora, e não sei mais onde, acabou. Não, cara, hoje em dia essa opinião não é mais tão importante, ela tá pulverizada. Se um cara diz que o Renato é tal coisa, cara, pouquíssima gente vai saber daquilo, vai se impactar por aquilo, não tem mais esse peso. Mas o Renato acaba dando esse peso. E eu digo isso, cara, falando até por mim, né, que repito, não sou ninguém na fila do pão, e eu eventualmente já fiz textos, já fiz vídeos e que tiveram repercussões que me assustaram, né? Cara, e às vezes coisa boba, tipo assim, eu defendia que o Barcos, essa foi uma das clássicas que eu me irritei, e que teve grupos de haters no Twitter orquestrados e organizados para me bater e me destruir, que eu falava que eu achava que o Barcos tinha que ir pro banco. Eu dizia, ele parece estar jogando de calça jeans molhada e mochila, né? Tamo com um a menos. E, cara, nada contra o Barcos, uma baita pessoa, teve também uma carreira muito boa em outros momentos e tal. Mas eu pedi ao banco pra ele, cara, você não tem ideia o que eu sofria, cara. Você não tem ideia. E aí eu fazia alguns textos ou vídeos em vários, eu tô há mais de 15 anos, eu acho, ou há uns 15 anos gerando conteúdo na internet, né, pra Grêmio, futebol e tal. E, cara, não raro eu fazia um texto ou um vídeo, tipo, uma opinião tipo essa ou algo parecido, e eu tomava ali pau de uma meia dúzia barulhenta, mas que eu chegava a pensar, cara, tô sendo odiado. Eu acho que a galera me odeia. Eu acho que eu sou um merda. Tipo, puta que pariu, eu acho que eu errei nesse comentário. Será que eu devia repensar isso? Mas que merda, não vou conseguir sair na rua e não sei o que. Cara, aí eu ia pra arena num jogo do Grêmio e dezenas de gremistas me abordavam, me elogiando, me parabenizando pelo texto ou pelo vídeo. Peraí que apagou a luz aqui. Aqui, quem sabe faz ao vivo. E aí, cara, eu me dava conta de que não, velho, eu não sou odiado. Não, esse texto, na verdade, 95% dos gremistas, ou 90%, sei lá quanto, 80% concordam. Só que tem uma minoria barulhenta que tá, né? Cara, eu escrevia no Globoesporte.com uma época, e eu lembro que, se eu não me engano, a média de views dos meus textos por dia era 10 mil pessoas. Pra época era muito bom isso. E todos os meus textos tinham, ou a maioria deles tinha mais de 100 comentários, alguns passavam de 200, 300 comentários. Cara, 10 vezes era muito louco, que eu fazia um texto, vamos lá, com 100 comentários, 85 me xingando e 15 meio neutros, ou concordando até, de uma forma mais discreta. Cara, eu pensava que eu era um lixo, né? Cara, que merda que eu falei aqui. A galera me odeia.
Só que 9.900 pessoas leram o texto e não falaram nada. E quando é que tu costuma falar mais? Quando tu chega em casa e o trânsito tava bom, tava normal, ou quando tava uma merda? Tu costuma falar mais quando tá uma merda, quando tu não concorda, quando tu te irrita, né? Então, desses 9.900, a maioria provavelmente concordou, gostou ou foi indiferente, né? Então causa uma falsa impressão de que tá todo mundo sendo mal educado com o Renato e chamando ele de lixo e querendo que ele morra e chamando o jogador de não sei o que. Cara, é 3-4, Renato, é 3-4. São grãos de areia num deserto que o Renato pegou esses grãos, botou num pote, botou o pote num altar e jogou um holofote em cima e chamou todo mundo para olhar os grãos. Foda-se os grãos, cara. Até assim, se de repente é alguém mais relevante, com o microfone na mão, com alguma, né, algum canal, alguma coisa assim, que tá cruzando algumas linhas que não deveria, de repente até cabe uma assessoria do Grêmio lá, um assessor de comunicação, alguém refutar, como é que se diz, né, refutar, responder ali numa rede social, talvez até da própria pessoa, não necessariamente do Grêmio, né? Pedindo respeito e acusando o cara de passar do ponto e não sei o que, e sabe, beleza. Então não precisa ficar quieto, talvez, se a coisa for um pouquinho mais relevante tal, nesse cenário ali. Mas o Renato, cara, ele tá transformando toda a coletiva nisso. Ele tá transformando toda a coletiva num ensaio sobre as exceções. E aí pode ser por escudo, porque ele não sabe o que explicar sobre a ineficiência do time, e ele se apega nisso como uma boia, como um escudo, sei lá. Ou pode ser que realmente ele está impactado com algumas poucas coisas que ele viu daqui ou ali, e tá achando que essa é a regra e é a exceção. É a exceção. Então assim, eu não tiro a razão do Renato que esses exemplos que ele deu ali existam e irritem e sejam realmente nocivos ao futebol e até ao convívio social, né? Uma dinâmica social assim mais profunda. Mas cara, eu não acho que é o que tá rolando via de regra. Ali nas coletivas não vi ninguém afrontando o Renato dessa forma, ou até sendo maldoso de alguma forma um pouquinho mais exagerada, ou sutil, ou... Cara, às vezes o cara pergunta pra ele por que o time não tá rendendo. Ele fala, tá, né? Eu que te pergunto, tu não tava aqui, tu não viu a enchente? Aí começa, e aí dá pau nos caras, velho. Aí começa a dar pau nos caras, tá errado, Renato. Sabe? Não é por aí que a banda toca. Tu deixou de bater vários papos ali, de participar de vários diálogos talvez mais construtivos, mais elucidativos pro torcedor e tal, porque tu entrou nessa, sempre de pegar o nós contra eles, cara. E eu acho que não é bem assim, não deveria ser bem assim. Mas enfim, cara, vamos ver o que acontece nas próximas 2 rodadas. Acho que tem mais um tempinho de Renato aí, que eu acho que deve sair do clube, né? Temos mais um tempinho de Renato aí para falar dessa figura aí tão rica, controversa, apaixonante, odiosa e que desperta vários sentimentos diferentes em tanta gente, mas que ainda assim é um ídolo do Grêmio, e eu espero que ele até se acalme, cara, e faça esses 2 últimos jogos com outra batida, cara, sabe? Eu não quero que ele saia do clube com essa pecha de tiozão do Zap revoltado, sabe? O Renato é um cara sempre que teve uma imagem alegre, folclórico e malandro e tal. Tipo, ele tá entrando num ranço, numa coisa assim que tá feio, que tá pesado, sabe? Agora com a leveza da tabela ali, talvez, espero que o Renato nos últimos 2 jogos mude o discurso, até pra gente, né, dar um tchau aí, um adeus para esse nosso ídolo de uma forma mais bonita, mais digna, né? Porque do jeito que tá, não tá legal. Feito! Era mais ou menos isso. Falou, abraço!